Então, o nosso assunto de hoje é adaptabilidade. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E o jogo infinito é porque você não para nunca de se adaptar, né? Adaptação é uma necessidade extremamente grande em todas as áreas e fases da vida. Agora, o interessante da questão de se adaptar por causa das mudanças é que a gente não planeja isso, a gente é atropelado pelas mudanças. Não é? A pandemia falou isso pra gente. A pandemia chegou sem avisar, ainda está quase indo embora, não foi ainda tudo, né? Você não sabe o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer, outras coisas que virão, mas de alguma maneira essas mudanças elas são constantes, né? E elas são fortes, né? John Kennedy disse: a mudança é a lei da vida. E aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente certamente perderão o futuro. Essa é uma maneira de ver a vida, né? É claro que a gente também explica muitas vezes que olhar para o passado e para o futuro é ruim no sentido de ansiedade. Mas o que ele está querendo dizer é, você tem que ler a frase, né? A mudança. A mudança acontece e não pede licença. A mudança pode ser uma mudança estrutural, pode ser uma mudança social, né? Pode ser uma mudança política, pode ser uma mudança financeira, econômica, né? Pode ser uma mudança de valores que vão acontecendo ao longo da vida e ao longo do tempo. A Dell Tecnologia, através do instituto que eles têm lá, Instituto para o Futuro, diz o seguinte, presta atenção nessa frase: 85% dos empregos ou daquilo que é necessário em 2030 ainda não existem. Não é assustador isso, não? Nós estamos em 2022, nós estamos falando daqui a 8 anos, 85% de empregos que vão ser necessitados não existem hoje. Eles vão nascer, esses empregos. Só que essas mudanças, elas são muito rápidas. A Bíblia diz que nos últimos dias a ciência haveria de se multiplicar, certo? E quando a gente vê essa questão da ciência se multiplicando, a gente só pensa na ciência. E a gente esquece que atrás dessa multiplicação da ciência vem uma série de necessidades de ajustes. Como é que a gente vive hoje, né? Com uma enxurrada de mudanças acontecendo. Há uma preletora chamada, se eu não me engano, Jennifer Jones. Ela disse uma coisa interessante. Ela disse: as mudanças são constantes e estamos todos pulando de uma para outra, agindo por impulso e não por estratégia. Essa é uma outra questão. Você tem que reagir. A verdade é essa. Você não planeja. O que é que eu vou fazer? Você não planeja. A gente vai reagindo, vai reagindo, vai reagindo e não sabe como andar. E essa pessoa fez um estudo muito interessante e ela disse o seguinte, ela disse, eu estudei sobre adaptabilidade. Se você quiser ouvir a palestra dela, está no TED Talks. E ela disse o seguinte, ela chegou numa fórmula. E essa é a fórmula. Adaptabilidade é igual P mais Q mais R dividido por A. O que é cada um? O que é cada um, tá? Propósito mais questionamentos mais resiliência dividido por ameaças. Ok? Vamos explicar isso daqui? Vamos dar uma olhada nisso? Então vamos lá. O Churchill disse uma coisa interessante. Ele disse: você nunca chegará ao seu destino se parar e jogar pedras em todos os cães que latem. Legal isso, né? Qual que é a ideia? A ideia é que se você tem um destino, você tem um propósito, tem que chegar lá. A pergunta é: qual é o seu propósito? Propósito deve responder à pergunta: por quê? Qual a razão?
Então, por exemplo, qual que é o seu propósito de vida? Por que você existe? Eu faço essa pergunta quase todo dia. Por que você existe? E as respostas são as mais variadas. Algumas são completamente ligadas ao trabalho, né? Eu existo para... o meu propósito é ajudar as pessoas a saberem mexer com o dinheiro, por exemplo. Mas isso é o que você... É para isso que você existe? Se você não ajudar ninguém a mexer com dinheiro, você não existe. Outras pessoas disseram, e dizem muito isso para mim, meu propósito é ser feliz. Eu digo, mas ser feliz é um propósito de vida ou é o resultado de um propósito? Qual que é o seu propósito de vida? Você já parou para pensar? Você já anotou? Você tem uma frase? Eu tenho a minha frase. Não vou falar para vocês. Vocês não copiarem, brincadeira. Cada um deve ter uma frase, sabe? É um slogan, né? Um slogan. Qual que é o seu propósito de vida? Muitos anos atrás eu fiz esse exercício. Muitos anos mesmo. Eu estava num curso e o preletor falou exatamente isso. Qual que é o seu propósito? Por que você existe? E eu cheguei numa frase. A minha frase é: eu existo para deixar um legado para os meus filhos e as pessoas ao meu redor, um legado de fé cristã. É para isso que eu existo. É para isso que eu trabalho, para isso que eu sirvo, para isso que eu vivo com a minha esposa, para isso que eu olho para os meus netos, é para isso que eu estou aqui. Essa questão do propósito é uma questão extremamente séria, né? E precisa ser levado muito em consideração, pessoal. Lembra isso. A segunda letra é o quê? Quê de questionamento. Questionamento é a nossa criança interior. As crianças fazem perguntas, né, gente? Não faz? Faz umas 100 perguntas por dia. E por que fazem perguntas? Para aprender. E quando começam a aprender, o que elas fazem? Mais perguntas. A gente foi perdendo isso. E isso é fundamental para a adaptabilidade. Para eu me adaptar ao novo tempo, eu tenho que fazer perguntas. Muitas perguntas. Porque quanto mais eu faço perguntas, mais eu aprendo. E quanto mais eu aprendo, mais perguntas eu tenho. Não é? Pensa numa coisa, por exemplo, tecnológica. Alguém disse o seguinte: se você não se adaptar aos novos tempos e às novas carreiras, você vai ser substituído por um robô. E robô, gente, não é aquele humanoide, certo? Robô não é aquela mão que fica arrumando. Robô de computador. Aquilo que você faz, tem coisas hoje que você não precisa mais fazer, porque tem robôs internos, né, dentro da tecnologia, dentro da informática, que fazem por você. Aí a grande questão é a seguinte: onde que eu encontro o meu nicho de vida e de trabalho? Já parou para pensar nisso? Eu sei que tem alguns de vocês aqui que são aposentados. Mas o que quer dizer aposentadoria? O que quer dizer aposentadoria? Parei de viver? Morri? Não. Né? Vou morar numa caixa para me acostumar com o caixão. Não. Né? Não. Então, eu continuo vivendo, eu continuo ajudando, eu continuo ensinando, eu continuo me relacionando. E eu preciso fazer perguntas. O que está acontecendo? O que está acontecendo com isso, com essa carreira? Por que essa carreira desapareceu? Por que essas pessoas agora fazem assim e não fazem mais assado? Por que isso está acontecendo com o nosso mundo? Por que está acontecendo essa guerra lá na Ucrânia? Aliás, uma coisa muito triste, né? Mas está lá, uma guerra acontecendo. Por quê? O que está acontecendo? Faça perguntas. Quanto mais perguntas você faz, mais possibilidade você tem de se adaptar. Terceiro é resiliência. Você sabe muito bem que resiliência vem da física, dos materiais.
O que é um material resiliente? É um material que, quando deformado, volta ao seu estado normal, ao seu estado natural, certo? Ao seu estado anterior. Então a resiliência tem a ver com o enfrentamento de lutas, de reveses. A resiliência não é ser super-homem. Não é dizer nada me abala. Não, é ser abalado e levantar de novo. É apanhar e levantar de novo. Só que aí você tem que entender que existem ameaças. Tudo aquilo que me traz dor, tudo aquilo que me traz dificuldades, tudo aquilo que me traz prejuízo, tudo aquilo que me traz frustração. Então, na fórmula dela, o que ela quer dizer? Que quanto mais eu tenho propósito, faço perguntas corretas e a minha resiliência aumenta, menos ameaças eu terei. Se você não tem propósito, qual que é o seu propósito? Eu sou representante comercial. Você trabalha como representante comercial. Sabe o que acontece? Eu já vi isso acontecer, você já deve ter visto isso acontecer com muitos amigos. O cara vive tanto o trabalho dele que quando ele perde o trabalho, ele morre. Morre no sentido de murcha, igual uma flor seca. Porque ele acha que tudo aquilo é a vida dele. Aí se for tirado de você, o que você faz? Como vários de vocês, eu tenho mais passado do que futuro. Eu tenho mais passado que futuro. E quando você pensa assim, você fica pensando o que vai ser daqui para frente, né? O que vai ser daqui para frente? O que eu vou fazer? Como eu vou sobreviver? Já parou para pensar nisso, não? Tem gente que não quer pensar. Sabe por que não quer pensar? Porque pensar é sofrer. É o A. Mas tem que pensar para não sofrer. Está fazendo sentido o que eu estou falando, pessoal? Sim ou não? Mais ou menos? Eu só estou querendo chamar sua atenção para um assunto. Qual que é o assunto? Como é que eu me adapto às mudanças da vida? Às várias mudanças, tá certo? Você tem que lembrar que o corpo da gente tem que se adaptar. Eu não tenho mais 30 anos. Mas a nossa cabeça não envelhece. Esse é o problema. Aí você vê uma cordinha que está a 20 centímetros do chão e fala, moleza. E mete o nariz no chão, gente. É a coisa mais triste e vergonhosa que existe. Você vai dar aquele pulo assim. Na sua cabeça, você está dando um salto. E quem está olhando, está vendo um cara tropeçando no pé, né? A gente tem que se adaptar. Um amigo meu uma vez falou assim para mim, depois de uma certa idade, acabou o futebol. Ele é médico. Eu falei, por quê? Eu falei, o cara se quebra todo. E ele esquece que ele não é mais jovem. Esquece que cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Agora ele cai e fica. Aí luxa o tornozelo, machuca o cotovelo. Gente, esses dias, vou contar para vocês. Esses dias eu estou em casa, meus filhos, minhas noras e meus netos. Almoçando, belezinha, tudo bom, gostoso, etc. E ali eu estava andando, e eu gosto de andar de pantufa dentro de casa, chinelão, né? E tal, não sei o quê. E eu tenho uma mesinha, que eu gosto muito de madeira, e é uma mesa de tora, aquelas bem largas assim, bem pesadas, tem rodinha e tudo, mas é uma mesinha de centro, assim, tipo uma mesinha de centro. Tropecei na minha casa. Tropecei, enfiei o pé embaixo da coisinha. Na minha frente estava a minha nora. Eu ia cair em cima dela. Eu ia machucar a menina. Então, eu dei uma desviada. Nessa desviada, eu bati os dois joelhos no chão. Eu caí assim no chão, de joelho.
Só que eu não sei como é que... Eu devo ter umas pernas muito tortas, não é possível. Porque eu bati a parte interna do joelho, no chão. Bati, pum. Eu não me lembro, nem... Olha, eu acho que nem quando eu tive pedra no rim. Conversa de velho. Conversa de velho assim. E aí, como é que foi? Você teve pedra no rim? Eu já, e você? Ah, foi. Conversa de velho. Tô falando, tá difícil esse negócio. Gente, eu nunca tive uma dor daquela. Uma dor tão terrível. Todo mundo desesperado, preocupadíssimo comigo. E eu tentando acalmá-los enquanto eu sofria. E sofria. Mas doía, perdi fôlego. Olha, foi muita dor. Foi terrível. Foi nada, não foi. Foi. Eu falava assim, tá doendo demais, gente, mas eu tô bem. Por favor, porque eu estava achando que eu ia morrer. Aí eu fiquei pensando, com 30 anos eu teria caído e levantado. Ai, bati aqui. Você tem que se adaptar. A história muda, a vida muda. Com esse negócio da gente trabalhar em casa, teve empresas que fecharam prédios inteiros. Prédios. Banco, por exemplo, fechou prédio. Tinha um prédio de 10 andares, tinha lá não sei quantas mil pessoas. Vai todo mundo embora, vai para casa. Vamos trabalhar a partir de casa. O que é trabalhar a partir de casa? Quem é que pode ter o luxo de ter um home office? Muita gente trabalhava e trabalha na cozinha, sentado numa banqueta. E o computador que usa é o mesmo computador da criança que tem que fazer trabalho e da esposa que também trabalha. Como faz? Como que a gente se adapta? Teve um boom de venda e compra de imóveis na pandemia. Por quê? Porque o cara saía de manhã, voltava à noite, saía de manhã, voltava à noite, saía de manhã. A hora que falaram para ele ficar em casa, ele falou, gente, eu moro numa caixinha. Eu quero ir embora daqui. Não é verdade? Teve gente que foi para a praia. Né? Teve gente que decidiu. Outro dia eu achei um amigo meu e mandei um WhatsApp para ele. Rapaz, que saudade, quanto tempo. Onde você está? Ele é daqui de Curitiba. Ah, estou em Itanhaém. Eu falei, mas o que você está fazendo aí? Ah, com esse negócio da pandemia, eu vim para a praia. Estou vivendo bem aqui. Não quero mais saber de Curitiba, passar frio, né? Vocês estão entendendo sobre onde que a gente está falando? Eu estou dando vários exemplos para mostrar para você a necessidade da gente ser flexível para poder se adaptar aos novos momentos. Então, a adaptabilidade, ela é aprendida. Você não nasce assim. Quer dizer, a gente até nasce assim porque a criança é fácil de fazer uma adaptação. Mas depois que a gente vai envelhecendo, vai ficando mais difícil. E não é envelhecendo. Envelhecer, depois que você nasceu, você começa a envelhecer, né? Mas é a questão de quando a gente já é adulto. Você já não quer mais fazer pergunta, porque você sabe tudo. Adolescente já é assim. Adolescente já sabe tudo, né? E é uma coisa assim, eu me incomodo demais quando eu estou conversando com uma pessoa que fica o tempo todo dizendo que sabe. Você fala assim, nossa, essa cadeira aqui é injetada no plástico. Não, eu sei, isso daí, inclusive assim, não sei o quê, não sei o quê. Pode até saber, mas é irritante, fala a verdade. E essas pessoas, elas já não perguntam mais nada para ninguém. Por quê? Porque eu sei tudo. O que eu não sei, eu Google. Eu vou perguntar para a internet, né? Então pensa nisso. Adaptabilidade é aprendida. Vamos ver alguns princípios rapidamente aqui. Primeiro princípio. Antes do princípio, vamos ler um texto da Bíblia, que está em Filipenses 4, 11 a 13. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você conhece esse texto, né? E tem gente que usa esse texto só por causa da última frase. É o crente da caixinha da promessa. Pega aquele versículo, né?
Só o que é bonitinho, né? Esse tudo posto... Você sabe qual é o contexto desse texto aqui? Quem sabe? O contexto. Qual que é o assunto de Paulo aqui? Paulo está dizendo assim para os filipenses: vocês fizeram bem em me ajudar na minha necessidade. Enviaram uma oferta para ele. Ele falou, não que eu esteja atrás da oferta. E aí ele explica, porque eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer situação. Eu sei ter fartura, sei ter fome, eu sei passar no momento assim ou assado. Eu aprendi. Eu estou contente em qualquer situação. Como a gente precisa ensinar isso para os filhos, hein? Fala a verdade. Estar contente em toda e qualquer situação. Pensa o quanto que nós deixamos de lado a nossa fé para militarmos a nossa mente ou termos uma militância mental em função de conceitos mundanos. Então, com a minha boca eu digo, eu estou contente em toda e qualquer situação. A hora que eu passo por uma dificuldade, até o cachorro sofre, né? Chuta o gato, chuta todo mundo. Chuta a esposa, chuta os filhos. Aprender a se adaptar, aprender a ter alegria, não é uma coisa automática, gente. Você tem que ser intencional para viver uma fé cristã bonita. Tem que ter intenção certa. Senão não vai para frente. Então vamos lá. Primeiro, quando eu disse que a adaptabilidade é aprendida, o que eu fiz? Eu peguei aquela fórmula para a gente poder pensar juntos do ponto de vista bíblico. Okay? O primeiro da fórmula é o P, que é propósito. O apóstolo Paulo diz uma coisa fenomenal em Timóteo. Ele diz assim, para isto fui designado, pregador e apóstolo, mestre dos gentios. E falo a verdade, não minto. Interessante isso. Quando ele diz, para isto fui designado, é o propósito dele. Eu sinto que quando a gente perde a visão, tudo se perde. Você quer ver uma coisa? Pensa numa empresa. Imagina uma empresa que começou com todo carinho, detalhes, cuidado, etc. O tempo foi passando, as lutas, sobe e desce, os reveses da vida, né? As dificuldades vêm aqui, vão, etc. E a pessoa vai deixando isso. Só que o que vai acontecendo ao longo do tempo é que a primeira visão desaparece. Qual que é a função de cada um de nós? Manter a visão. Mas se você não sabe qual é a visão, o que você mantém? Nada. Qual que é o seu propósito como pai? Eu já ouvi homens dizendo assim, o meu trabalho eu já fiz. Eduquei, levei até o casamento, quero nem saber o que vai fazer, o que não vai fazer, eu vou pegar minha esposa e vou sumir. Teve um cliente que eu estava conversando com ele, assim, videoconferência, ele falou assim, e o cara, pelo jeito, é um cara de muitos bens, e pelo que ele falou para mim, e ele falou assim, eu já tomei uma decisão, não vou deixar nada para ninguém. E já avisei meus filhos, não vou deixar nada para vocês, nada, vou gastar tudo que eu tenho. Ai, que lindo. Eu espero que ninguém aqui tenha esse pensamento, porque eu vou falar mal desse pensamento. Qual que é o problema desse pensamento? Alguém vai dizer assim, não, mas ele tem razão, ele que ganhou, ele que gasta. Gente, não existe isso, eu ganhei. Eu sou pai, eu sou avô, eu sou marido, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou tio, eu sou sobrinho, eu sou gente. Qual que é o... Vai acabar com a vida por causa de bens materiais? Falta de propósito. Não tem propósito, toca o barco de qualquer jeito. E o pior
é o cara dizer para mim que era crente, que estava escrevendo um livro e que dava aula na igreja. Isso para mim já deu aquela amolecida nas pernas, né? A segunda letra, eu vou deixar aquela fórmula aqui para vocês não esquecerem. A segunda letra daquela fórmula, desculpa que eu tirei aí, filhão. Peraí. Jesus, mamãe. Ô, Benção, vê se você acha aí, vai. Mais para cima. A segunda letra é a letra Q, de questionamento. O que o questionamento me leva a quê? Ao aprendizado, certo? A Timóteo, Paulo diz assim, quando você vier, traga a minha capa e os meus livros, principalmente os pergaminhos. Gente, não era livro igual que a gente tem hoje, certo? Eram rolos e tal. Quando ele diz isso, a pergunta é, por que Paulo disse não esqueça os livros, não esqueça os pergaminhos? Porque ele continuava aprendendo. Por favor, aqui não vai nenhum juízo de valor, mas vocês estão sentindo que os próprios pastores estão com uma mensagem mais rasa, mais fraca? Vocês estão sentindo isso ou não? Ou só eu que estou sentindo? Vai ficando rasa. Sabe por que vai ficando rasa? Por que você acha? Falta de estudar, falta de fazer perguntas. É mais fácil chamar alguém para vir pregar no lugar do pastor, né? E geralmente é alguém que é da área de ciências, alguém que traz uma surpresa, né? O que os psicólogos andaram pregando nas igrejas, você não tem ideia. Desculpa, Murilo, mas é verdade. Você tem contra a psicologia? Eu não tenho nada contra o psicólogo ou contra a psicologia, tenho contra os desvios. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, púlpito é para a Bíblia, para as Escrituras Sagradas, né? E o mais interessante é que hoje em dia nós temos mais ferramentas de estudo do que a gente tinha antigamente. Muito mais. Antigamente eu tinha que comprar um livro importado, chamava-se léxico. Léxico grego, léxico hebraico. Uma fortuna. O que é léxico? É um dicionário que declina. Ele não só dá a palavra no infinitivo, coisa parecida, mas ele declina, tanto o hebraico quanto o grego. A gente tinha que comprar um livro desse, ou se não ir na biblioteca e ficar lá, rato de biblioteca. Hoje, no meu celular, eu clico em cima da palavra e me diz tudo o que eu preciso saber. Assim, o dedinho. Toim. Então, a gente tem mais ferramentas. É mais fácil estudar hoje. E o que o pessoal está fazendo? Estudando menos. E eu acredito que isso está acontecendo em todas as áreas. Em todas as áreas. Exato. Só que fica raso. Fica raso. Então é o quê? R de resiliência. O apóstolo Paulo disse, eu aprendi a me adaptar e a estar contente em toda e qualquer situação. Em que situações que ele disse? Fartura ou fome. Barriga cheia ou barriga vazia. Não tem coisa pior do que barriga vazia. Como é que ele continuou a pregar? Por causa do quê? Da resiliência. O apóstolo Paulo diz assim, pode deixar, viu, irmãozão? Travou mesmo, tá ruim. O apóstolo Paulo diz assim aos Coríntios, olha só, eu não tenho tudo decor, mas ele diz assim, eu fui açoitado várias vezes, eu apanhei de varas várias vezes, eu passei fome, passei nudez, fui perseguido, passei jejuns, muitas vezes jejuns eram... faltou comida mesmo, não era só jejum espiritual. Ele sofreu. E ele continuou o ministério. Por causa do quê? Por causa do propósito.
Por causa do propósito. Um dia deram uma surra em Paulo tão forte, com pedras. Uma coisa é ser apanhado de tapas e socos e pontapés, e outra coisa é ser apedrejado. Ele foi apedrejado, dado como morto, levado para fora da cidade. Quem lembra da Bíblia aí, lembra do que eu estou falando. Os discípulos se rodearam ele se levantou e disse, gente, é o seguinte, vão trabalhar, tem que discipular muita gente ainda, vão visitar outra cidade. Como? Resiliência. Ok? É aquela coisa que eu falei dos materiais, né? Eu pego esse plástico aqui, faço assim, se não quebrar, tomara que não quebre. Né? E ó, ele volta. Isso chama-se resiliência. Acontece que a resiliência está conectada ao propósito. Sem propósito, eu não faço perguntas. Sem propósito, eu não tenho resiliência. E se eu não tiver propósito, perguntas e resiliência, eu sofro das ameaças. Então as ameaças, elas estão o tempo todo querendo me tirar do sério, né? O tempo todo, igual agora aqui. Passei um momento chatinho, né? Tudo preparadinho, tudo bonitinho, tudo gravadinho. Cadê? Acontece na vida, né? Isso daqui não é nada. Mas acontece na vida, não acontece? Um amigo meu, fui conversar com ele, ele falou assim, eu estava atravessando a rua, veio uma mulher, cruzou o vermelho e pegou meu carro. E eu estava com a minha filha dentro do carro, levando ela para a escola. São os reveses da vida. Né? O que você faz quando isso acontece? Eu vou dizer para você o que os homens fazem. Os homens têm mania de culpar alguém, sempre. Isso foi com o nosso pai Adão e continua até hoje. Adão, você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Foi a mulher que tu me deste. A culpa é tua porque eu estava bem sozinho. O Senhor me deu uma mulher, ela me fez comer desse fruto. E continuamos a fazer isso. Queima uma lâmpada na sua casa. De novo! Ninguém aqui sabe acender lâmpada e apagar a lâmpada. Fica aí, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Olha aí o que aconteceu. Para que perder a paz e a comunhão por causa de uma lâmpada? É burrice. Ou não? É burrice. Só que a gente faz isso com muitas outras coisas. Então entenda uma coisa, qual é o seu propósito? Por que você está aqui? O que você está fazendo aqui nessa terra? O que você quer? Qual é o teu sonho? Onde você quer chegar? Se você falar para mim que o teu sonho é comprar uma casa, isso é uma coisa tão ínfima, tão pequena, é uma coisinha. Mas não é isso que é propósito de vida. Eu não nasci para comprar casa. Eu nasci por algo maior. Deus me chamou para algo maior. E esse algo maior, você está fazendo? Você está cumprindo? Você está pondo em prática aquilo que Deus chamou você para fazer? Está levando a sério? Está estudando em cima daquilo que Deus te chamou para fazer? Está enfrentando os reveses? Como Paulo, eu aprendi a estar contente. Eu aprendi, não é fácil. Mas eu aprendi a ficar contente em toda e qualquer situação. Eu me lembrei agora de uma experiência, eu vou terminar. Não era nenhum problema, nenhuma coisa grave, graças a Deus. Mas foi uma situação um pouco assustadora. E eu vou dizer por quê. Quando eu me converti, eu li muitos livros que contavam a história de cristãos que eram perseguidos pelos comunistas, a chamada Cortina de Ferro. Então, Ivan, um livro fenomenal de um soldado que foi perseguido por causa da fé dele, né? Torturado por amor a Cristo, torturado por sua fé. Eu li esses livros, né? Então ficou impregnado dentro de mim aquela dificuldade, não é? com
cortina de ferro fechada, aquele povo perseguindo a igreja, né? Aquele governo ateísta e não sei o quê. E isso ficou impregnado dentro de mim. Em 2008, eu fui convidado para ir para a Ucrânia para ajudar missionários ucranianos. Porque depois que a cortina de ferro caiu, o evangelho entrou fortemente nesses países. E houve um grande avivamento na Ucrânia. Mas uma coisa linda. Assim, você imagina um prédio, por exemplo, parece um teatro, como se fosse aqui um teatro, tá? E assim, 9 horas da manhã é uma igreja, às 11 horas é outra igreja, às 1h30 da tarde é outra igreja, às 3 e tanto da tarde é outra igreja, assim, direto, culto direto, naquele ambiente. E eu fui lá por uma organização e foi muito legal. E a igreja onde eu estava trabalhando, no Canadá, a secretária lá pediu o meu passaporte e disse, ó, o senhor é brasileiro, o senhor precisa de visto, porque o canadense não precisa, mas o senhor precisa. Eu pensei comigo, tem jeito. Brasileiro é brasileiro, né? Tá? Ele não escapa dessas coisas. Tudo bem, dei o passaporte para ela, ela providenciou, veio o visto, entramos no avião, fomos embora. Vamos passando ali na imigração, na Ucrânia, passando na imigração, passa um amigo, passa o outro amigo, que éramos 3 da igreja, e passei eu. Quando eu dei o meu passaporte, o cara, todo mundo de soldado, eu já me lembrei dos livrinhos. E lá o soldado olhou e falou assim, o senhor não pode entrar na Ucrânia. Eu falei, mas eu tenho visto, né? Ele falou, tem, é para amanhã. Eu falei, mas tá bom, é para amanhã, né? Mas o que eu faço? Ele falou, o senhor só pode entrar depois da meia-noite. Eu falei, eu fico aonde? Ele falou, o senhor segue aqui o soldado. Eu falei, estou enrolado. Vão me enfiar numa salinha aí, vão me interrogar. Lembra da minha cabeça lá, certo? Aí estou eu lá, andando atrás dele, ele me levou e me pôs assim como se fosse uma sala de espera. Eu fiquei ali sentado, o soldado falava pouquíssimo inglês, ele olhou para mim e falou assim, you sit. Isso se fala para cachorro, sabe? Em inglês. Você nunca diz isso para uma pessoa em inglês, né? Mas ele não sabia falar inglês. E ele falou, you sit. Você senta, né? Eu sentei e fiquei lá. O tempo não passa, né? O tempo não passa. E eu lá, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Como é que eles vão... Será que eles vão me avisar? Será que alguém vai me avisar? Aí eu fui ficando irritado depois de algumas horas. Eu resolvi andar um pouco. Já veio um soldado atrás de mim. Volta para lá, você não pode ficar andando. Senta. Aí sentei lá de novo, fiquei quieto, esperando. Quando deu meia-noite e alguns minutos, ele falou, agora o senhor pode entrar na Ucrânia. É uma coisinha tão pequena, tão boba, não aconteceu nada comigo, não sofri, não fui interrogado, não apanhei, não deu tudo certo. Mas conta para mim, gente, eu estava num país estranho, pela primeira vez na minha vida, no leste europeu, numa região que eu sei lá o quê, todo mundo que trabalhava lá estava uniformizado. É uma ameaça, ou não é? Se você não tem o propósito correto, por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? A vontade que dá é falar, arruma um avião para mim que eu quero ir embora. Não, eu tenho um propósito. E eu tinha dito para a igreja lá, eu tenho um sonho de conhecer o leste europeu e ser bênção lá. Por causa daquele background que eu falei para vocês que eu tinha. E tenho. E foi uma bênção, foi lindo. Olha, recebi palavras de Deus, se cumpriram perfeitamente. Uma coisa linda que aconteceu naquele tempo.
uma bobagenzinha, uma coisinha, mas eu quero que você transforme isso, multiplique isso por várias outras coisas que acontecem aqui. Um momento, outro momento, uma situação, outra situação. É a sua empresa, é o seu filho, é a sua filha, não é? É uma notícia ruim, é uma família, um problema familiar, é alguém que falece. Olha, tanta coisa. Se você não tem o seu propósito definido, você não cresce, você não enfrenta e as ameaças aumentam. E a sua adaptabilidade vai por água abaixo. A pergunta que eu tenho para você é: qual é o seu propósito? Você vai escrever aí nessa folha. Vamos orar primeiro? Eterno Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar, ó Deus, diante de Ti, Senhor, esse tempo, esse momento tão importante, esse compartilhar. Senhor. Todos nós estamos precisando muito dessa palavra. De aprender, ó Deus, aprender, crescer, desenvolver, olhar, ó Deus, esse mundo de uma forma diferente por conta do propósito que nós temos diante de Ti. Aquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer. Abra a mente de cada um de nós, Senhor, e ajuda-nos a saber o Teu propósito para nós, em nome de Jesus. Amém e amém.